Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, trazer uma mensagem hoje de grande importância para as nossas vidas. Uma mensagem que convém, no decorrer da mensagem, vocês vão perceber que convém que nós venhamos trazer essa responsabilidade do que vai ser falado aqui para as nossas vidas, para o dia de hoje, para que possamos viver hoje o que vai ser falado aqui. Eu diria que é dos maiores planos de Deus. Hein? Então, muitas vezes a gente ouve falar assim, Deus tem um grande plano para a sua vida, Deus tem um grande propósito para a sua vida. E eu vou mostrar para os irmãos que este grande plano que o Senhor tem para as nossas vidas, que eu diria que é o maior plano, o maior propósito de Deus para as nossas vidas, não precisa de revelação. Sabe por quê? Porque ele está escrito nas Sagradas Escrituras, ele está escrito na Bíblia Sagrada. E sabe qual o plano? Sabe qual é esse plano? Deus tem um plano de nos tornar o mais parecido possível com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornar o mais parecido com Cristo da maneira como ele caminhou aqui nessa terra. Porque no tempo de Deus, o grande dia do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar de novo aqui nesse mundo, aqui na terra, quando ele voltar, a gente vai perceber que este grande plano se cumprirá em toda a sua plenitude. Então, o título dessa mensagem é O Grande Plano de Deus para a Sua Vida. O maior propósito de Deus para seus filhos. Amém? Então, vamos dar prosseguimento. Eu vou passar aqui o slide. Vamos dar continuidade. O grande plano de Deus para a sua vida, o maior propósito de Deus para seus filhos. Não sabe que Deus nos chama de filhos porque tem um grande propósito eterno de tornar seus filhos como Ele é? O Salmo 82, 6 diz assim: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, vamos observar aqui, ó, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Realmente, esse salmo ele impacta a gente. Porque no momento que fala sois deuses, nos traz o que? Entendimento que somos deuses ou seremos deuses, né? Mas lá em João 10:34, Jesus ele vai complementar o que o salmista falou. Naquele momento em que ele estava dizendo que ele era filho de Deus e aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, não estavam crendo que ele era filho de Deus. Então ele diz assim, João 10:34. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele me chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as escrituras não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarais, sou filho de Deus? Então, citou o Salmo, Jesus citou o Salmo 82 naquele momento. Mas o que Jesus confirmou aqui? Que sois filhos de Deus. E que se somos filhos de Deus, também Deus tem um propósito de nos tornar como Ele é. De sermos como Ele é, porque Ele diz assim, ó, se Ele chamou deuses, aqueles, plural, aqueles, a quem foi dirigida a palavra de Deus, então a palavra de Deus tem uma direção. A palavra de Deus, ela tem aqueles a quem ela irá alcançar. Que a gente vai ver em Efésios que diz, né, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, nos conheceu antes de criar todas as coisas. Então, esta palavra a qual o Senhor dirigiu é porque ele tem um propósito de que eles sejam deuses. Mas ainda está muito aqui, o que é muito impactante, né, essa mensagem, pelo que eu estou falando aqui, mas vamos dar agora
confirmação, ratificar tudo que está sendo falado? Então diz assim, ó, a palavra de Deus. Vamos dar prosseguimento. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Cristo, por nele habitar toda a plenitude da divindade do Pai, da divindade de Deus, devido ao Espírito do Pai estar pleno nele, Jesus é Deus como Pai. E nós temos na palavra de Deus muitos textos que provam isso. Muitos textos, tá? Falando que Jesus é Deus como Pai, porque aprove ao Pai que nele repousasse toda a plenitude de Deus. Amém? Então vamos dar prosseguimento. Também seremos revestidos de toda a plenitude de Deus, ser como filhos de Deus, eleitos e predestinados, perseverarmos até o fim. Então, tem uma condicional para que nós também sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, assim como Jesus Cristo é. Amém? Então, como é que está escrito na palavra de Deus? Vamos lá. Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração. Isso é para hoje. Pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa mensagem é muito profunda. Se nós olharmos e observarmos, sabe o que é ser tomado de toda a plenitude de Deus? Ele não escreveu, Paulo não escreveu assim, ser tomada da plenitude de Deus. Ele escreveu ser tomada de toda a plenitude de Deus. Se Paulo nos propõe uma carreira que ao final dela, que se confirmará na redenção dos nossos corpos, como está escrito também, que é quando Jesus voltar e formos revestidos de glória, revestidos de toda essa plenitude de Deus, se Paulo está falando isso, não tem como negar. Assim como Jesus falou, se a própria Escritura fala que sois deuses, não podemos negar as Escrituras e a lei. Então Deus tem um propósito de nós nos tornarmos filhos, nós que somos eleitos e predestinados a filhos, sermos como Ele na eternidade. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo isso. E hoje, na condição em que estamos, neste corpo de carne e osso, nesse corpo que ainda peleja contra a vontade de Deus que está dentro de nós, do Espírito de Deus que está dentro de nós, precisamos combater esta nossa tendência carnal, essa inclinação para a carne, para vivermos plenamente como filhos de Deus, eleitos e predestinados, ao qual Ele chamou, para que venhamos confirmar essa eleição e essa vocação que Ele nos deu de filhos, e caminharmos nesse mundo como Jesus caminhou, a iniciar esta caminhada, amém, queridos? Então vamos dar prosseguimentos nos textos para aprofundar mais ainda e ratificar mais ainda o que eu estou falando. Vamos lá. Deus é Espírito. E o que hoje temos dele em primícias, ou seja, o que ainda é semente, o que ainda é em parte, na volta de Cristo será pleno, assim como já é no seu Filho amado, assim como já é em Cristo, queridos. Então vamos ler. João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Deus, ele existe antes da formação, da fundação dos céus e da terra. Antes da criação de todas as coisas, Deus é. Deus é o eu sou, ele é existente.
E esse Deus, ele é espírito. E esse espírito dele, ele compartilha plenamente com o Filho. E ele nos promete, é uma promessa de que seremos revestidos de toda a plenitude de Deus, de toda a sua essência. Então vamos lá. O Espírito de Deus, sua essência será plena em nós, como já é no Filho. Como está escrito lá em cima. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então a palavra fala que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos dar prosseguimento. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui Paulo está falando que chegaremos a essa plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade. O que é varonil? O que é forte, vigoroso, corajoso, sem temor, destemidamente, destemido. Amém, queridos? Então é uma promessa de Deus sermos como Ele é. Se Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e nos predestinou antes da fundação do mundo, este é um propósito que sejamos como Ele é. Assim como o Senhor Jesus Cristo, vencedor, vitorioso na cruz, que consumou todas as coisas na cruz, para que hoje nós pudéssemos também herdar essa condição de filhos predestinados. Então, assim como Ele herdou, o Pai também quer que nós venhamos herdar essa condição de filhos, para que no dia do Senhor recebamos a adoção de filhos, que é o que? A redenção dos nossos corpos. Teremos uns corpos glorificados, assim como Jesus teve. Amém, queridos? Então vamos lá, ó. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que neste tempo agora sejamos santos. O quê? Separados do mundo. Santo é ser separados do mundo para Deus. Então, que nós venhamos a caminhar no processo de santificação dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Amém? E também que sejamos o quê? Irrepreensíveis em amor. Não devemos dever nada a ninguém, apenas o amor. Porque o amor é a base de tudo. Deus é amor. E para que nós possamos sermos revestidos de toda a plenitude de Deus, convém que também nós venhamos a entender o amor de Cristo, viver o amor de Cristo. Assim como tem os textos de João, de Paulo, de Pedro, sobre este amor. Né? O amor é que dá a sua própria vida pelos irmãos. Então convém que nós venhamos também dar as nossas vidas pelos irmãos. Então o foco do cristianismo é nós seguirmos a Cristo. Então qual é o grande plano de Deus para nossas vidas? É que nós ainda neste tempo nos tornemos o mais próximo, o mais parecidos de Cristo. O mais parecidos com o nosso primeiro irmão, o maior irmão, que venceu o mundo, que derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para que hoje todas estas coisas pudessem se cumprir em nós. Então nós carregamos uma responsabilidade muito grande de filhos de Deus, eleitos e predestinados. E a palavra fala que estes filhos serão reis e sacerdotes sobre toda a terra. Reinarão sobre as nações da terra com Cristo. Porque a palavra fala que ao que vencer, o Senhor Jesus Cristo dará que se assente com ele no seu trono, assim como ele se assentou no trono do Pai no céu. Amém, queridos? Então vamos tomar essa responsabilidade hoje para nossas vidas, porque a gente não ouve muito esse tipo de mensagem, né? Nas igrejas, no dia a dia, nas congregações. Mas este é o maior propósito de Deus para a nossa vida, que não precisa ser revelação
Porque está escrito, sois deuses. É muito difícil a gente ouvir, sou até de uma maneira, sim, que a gente entende que é quase que impossível isso, mas é o propósito de Deus para nossas vidas. Então vamos dar continuidade aqui às mensagens para ratificar cada vez mais o entendimento do que está sendo dito? Vamos lá. Então vamos lá, o telefone tocou. 2 Timóteo, Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 2 Timóteo 2:10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Com glória eterna. Amém, queridos? Então chegamos ao final da mensagem. Mas aqui o que Paulo está falando? Que cheguemos à salvação com glória eterna, com eterna glória. Sabe o que é eterna glória? Assim como Jesus estava aqui no mundo e ele ora para o Pai e fala assim, Pai, permita-me que eu venha ter a glória que eu tinha com o Senhor antes, na eternidade. E Jesus voltou a ter essa glória, porque ele, sendo em forma de Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou e veio em forma de homem, antes se esvaziou, e se esvaziando, sendo em forma de homem, se humilhou para servir, em obediência ao Pai, e servir a todos nós, para que toda essa palavra aqui que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando, que estão nas Sagradas Escrituras, se cumpra em nós. Mas para isso precisamos assumir essa responsabilidade de filhos de adoção, filhos que têm o Espírito do Pai, o Espírito do Filho que clama Abba Pai dentro de nós. Então, cada palavra que falamos ociosa tem um peso muito maior, muito grande, porque reconhecemos pela palavra que somos filhos predestinados a sermos filhos, vocacionados a sermos filhos. E a palavra vai dizer que gememos dentro de nós mesmos, aguardando a redenção dos nossos corpos, que é o dia da adoção de filho, que é o dia que verdadeiramente toda essa palavra se cumprirá em nós. E seremos como Jesus Cristo em glória, como está aqui, com eterna glória. Não em honra, porque a maior honra é do Pai. E o próprio Filho reconhece que o Pai é maior do que ele. E assim também convém que nós venhamos reconhecer que o próprio Jesus Cristo é maior em honra do que nós. E sempre será. Assim como o Pai é maior em honra do que todos, porque é dele que procede toda a vida, todo o manancial de águas vivas que escorre para o Filho e do Filho para nós. Então que nós temos esse entendimento que se o salmista está falando, sois deuses, e o próprio Jesus confirma, sois deuses, e a palavra não pode mudar. Então tragamos isso para o nosso entendimento, irmãos, para que possamos viver plenamente como Jesus pisou aqui e andou aqui, renunciando às nossas paixões desse mundo, renunciando às nossas inclinações para a carne, renunciando às nossas concupiscências da carne, às nossas concupiscências dos olhos e a soberba da vida, nos tornando cada vez mais humildes, como crianças, assim como Jesus falou. Porque se não recebemos o reino de Deus como uma daquelas criancinhas, como crianças, com humildade e servindo, não entraremos no reino de Deus. Então, irmãos, que viemos confirmar a vocação e a eleição para a qual nós fomos chamados. Que viemos confirmar. E pesquisem na palavra porque tem esse texto que fala confirmação da vocação e eleição. Pedro fala dessa confirmação e dessa vocação, que convém nós confirmarmos. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos em Cristo, corpo de Cristo, família de Deus, filhos de Deus, eleitos e predestinados. Forte abraço a todos. Amém.